Viver depressa é consolarmos-nos de não sabermos viver. A Viagem dos 300 Passos é um conto aqui da Agostina Bessa Luiz que eu precisava conversar com vocês. Acho que vocês viram já bastante no vlog, mas queria tirar esse momento pra gente conversar. Eu acabei pegando essa edição de 2024, bem fresquinha, dos contos agostinianos. Contos, Sonhos e Imaginações. É uma coletânea, acredito eu que com todos os contos da autora, e eu acabei lendo para a tese, para o segundo capítulo, mas, gente, teria valido a pena só ter lido esse conto, assim, se eu não tivesse gostado de nenhum outro, como eu gostei, da Vida Banal e tudo mais, esse conto em específico, A Viagem dos 300 Passos, teria valido tudo. Mas depois também quero fazer uma análise com vocês do conto Uma Vida Banal, em que ela tá num sanatório, enfim, é maravilhoso. Mas aqui a gente vai conhecer em 3 páginas um vendedor ambulante que vende pentes e que vende alfinetes, mas que é um rapaz que habita a rua. Ele faz a rua para as pessoas daquela determinada cidade, vamos dizer assim. Então a gente tem uma narrativa em terceira pessoa, vamos dizer assim, um homem que está contando sobre como ele observa esse vendedor ambulante. E é uma história meio... o título do conto já me intrigou, né? A Viagem dos 300 Passos. Como que uma viagem tem só 300 passos? Essa expressão já me faz pensar numa medida física, mas também muito mais de uma jornada íntima mesmo aqui do personagem. Então, quando eu li, achei estranho, mas continuei a leitura. E aí a epígrafe do conto é: o espírito viaja a pé. Então, não basta só a gente estar ali presente, né? Mas a gente pertencer aos lugares onde a gente passa. Porque na correria do dia a dia, a gente repete os mesmos trajetos, as mesmas ações, mas a gente não reflete sobre o que significa estar ali. E eu acho que a vida contemporânea... Bom, eu vou fazer um paralelo antes de falar do conto. Eu acho que a vida contemporânea transforma tudo em maratona, né? Então, a gente tá sempre tão preocupado em cumprir as nossas obrigações que a gente esquece mesmo de olhar para nossa volta. E aí, esses 300 passos agora, para mim, depois desses meses todos pensando no conto, são a expressão mesmo desse movimento constante, mas de um movimento constante que me leve a algum lugar, que me faça pertencer também ao espaço, agora não só da vida, mas meu. Aqui a gente, então vamos pro conto. A gente vê esse vendedor ambulante apaixonado pela rua dele. Ele gosta das montras, né, assim, das lojas, da exposição das roupas, das flores que são vendidas na primavera. Ele gosta dos clientes que passam por ele. Ele é terno e carinhoso com as pessoas ali. Mas ele também tem problemas. Ele acredita que o mundo deve para ele uma espécie de reembolso para os infortúnios da vida. Então, ele se lamenta bastante também para as pessoas e se lamenta muito mais, além das questões financeiras, claro, estou falando aqui nesse sentido da miséria mesmo, de uma vida de renúncias, mas se lamenta da mulher que o deixou, de uma mulher que o abandonou. E isso sempre de uma maneira muito contemplativa, num tom que aqui na narrativa você vai vendo que ele também repete a própria vida, não só o caminho. Então não é só os 300 passos físicos aqui, dessa vida urbana, da esquina, da vitrine, do som da cidade. Tudo aqui vai compondo pra gente uma espécie de cenário, pra gente entender as emoções aqui do personagem. Mas o que eu mais fico perplexa nesse conto é que, conforme as flores vão sendo oferecidas, conforme a primavera chega, conforme as roupas vão mudando ali nas vitrines, a gente vai sendo obrigado a... Eu, pelo menos, enquanto leitora, fui obrigada a reparar de uma maneira muito diferente nos meus ambientes e na forma como eu processo o mundo à minha volta. E eu reparo que, assim como o vendedor ambulante questiona e se importa, né, a gente tá
a gente tá cada vez mais indiferente às coisas, numa vida de processos, desses mesmos 300 passos de resolver, de solucionar, de, de não habitar mesmo o lugar onde a gente vive. Quando eu falo de habitar, eu penso muito no Foucault, no Heidegger, na fenomenologia como um todo. Mas acho que mais do que isso, eu penso mais nas nossas relações, nas nossas conexões, na busca por significado de mundo. Antigamente, vamos lá, as pessoas se mudavam, de país ou de cidade. De país não era difícil, não existiam tantos aviões, claro, mas as pessoas saíam da sua terra, vamos dizer assim, onde nasceu, porque elas precisavam de comida, de alimento. Então, a imigração começa por isso. Hoje em dia, nós não nos mudamos mais porque na nossa cidade não tem mercado, ou porque não tem tomate, ou coisas que a natureza dá, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente se muda porque nós queremos conhecer culturas diferentes, falar idiomas diferentes. Nós temos no mundo uma facilidade aérea, terrestre, uma facilidade até de dentro da nossa própria casa, estar falando com pessoas de outros países, com a internet. E eu acho que o que a Agostina questiona poderia resumir todos os contos a isso. Se nós vivemos num mundo com tantas possibilidades, a maior pergunta do nosso século agora não é mais onde nós queremos viver, mas por que nós queremos viver, como nós queremos viver, para quê, qual que é o significado das nossas vidas. E quando a gente chega nessas questões, é de um autoconhecimento muito grande, é preciso um autoconhecimento muito grande. Então, eu acho que o que a Agostina faz aqui é deixar insuportável as nossas incertezas, fazer a gente se mexer. E esse vendedor, ele num determinado momento se decepciona com a rua, se decepciona com as pessoas, se decepciona com o valor das coisas, com o valor das roupas, com o valor das flores. Essas que antes para ele eram até boas. Ele gostava que as coisas fossem raras, que as coisas não fossem tão fáceis de adquirir. Mas agora, na viagem dos 300 passos que ele sempre fez, ele percebe que aquele mesmo lugar não é como ele imaginava. Ele sai meio que daquele surto de idealização do espaço e olha para o espaço cru, como ele é, sem o encantamento, vamos dizer assim. E aí, o rapaz fala, né, que ele já não tinha mais o sorriso profundo, que ele já não era mais uma pessoa viva na rua. E ele deixa de ver o vendedor. E a viagem dos 300 passos se interrompe com o desaparecimento do vendedor. Por quê? Aí depois eu entendi, então, o título. Por que são 300 passos? Porque para aquele homem, sei lá, no percurso dele, que seja ir para o trabalho, ou voltar para casa, ou sei lá, ele precisava passar naquela rua, vamos dizer assim. E aí eram 300 passos em que ele convivia com aquele vendedor ambulante. Então a viagem dos 300 passos se encerra quando ele para de ver o vendedor ambulante. E, inclusive, a rua para de ser a rua dos 300 passos, porque aquele homem significava algo ali. E eu acho isso tão simbólico, muito além das questões aqui do conto, se a gente leva isso para a vida. Mas ele diz: a viagem dos 300 passos estava para sempre arruinada. Se estava vento, era só vento que estava. Se estava chuva, ela escorria do alto como um oleado opaco e sujo. As pessoas eram tremendamente feias e apressadas. Faltava-lhes o movimento irreflectível, ligeiro, de uma folha desapegada do chão. Faltava as pessoas se olharem na rua, pertencerem uns aos outros, conhecerem uns aos outros. Onde está aquele homem que andava sempre aqui? Aí respondem: roubou o dinheiro a um doutor que o mandou pagar uma conta. Ou seja, o homem que dava vida para aquele lugar se revolta com as condições e até chega a roubar.
Então a rua que antes era amada por todos da cidade acaba se tornando uma rua perigosa, porque houve até um roubo ali. Aí ele diz: viu mais tarde, muito distante da viagem dos 300 passos, no lado oposto da cidade. Fingiu que não me conhecia. Havia um desafio naquele rosto arrebatado por uma estranha malícia. Depois até eles se voltam a falar, né? Mas nunca mais foi como antes. Nada nunca mais foi como antes. Eu acho isso tão simbólico, porque a gente tem vivido mesmo em grandes metrópoles cada vez mais repletas de pessoas. Nós vamos em lugares todos os dias, então no mercado, vai na academia, na faculdade, em vários lugares, mas nós estamos cada vez mais isolados em bolhas digitais, em pensamentos assim bem overthinks mesmo. E as interações, elas têm se tornado cada vez mais superficiais, os laços que antes faziam com que as comunidades, vamos dizer assim, existissem, então, os vizinhos, as pessoas da quitanda, aquela coisa acolhedora, sabe, de pertencer ao ambiente, tem se perdido, tem ficado indiferente nas ruas. E acho que é um reflexo da vida contemporânea que faz a gente viver num estado de constante expectativa mesmo. A gente está sempre conectado e cada vez menos presente, o que é uma dualidade do caramba, né? Essa suspensão, essa coisa que a gente dá tanto foco pro que tá na tela e menos pro que tá à nossa volta. E a forma como a gente tem usado a vida vista na vitrine das redes sociais. Então, eu acho que a gente também, por criar vidas ali dentro, de momentos selecionados, cria uma versão idealizada assim de nós mesmas, sabe? É tudo muito ideal, tudo tem que ser muito ideal, tudo tem que nos dar aquilo que a gente imagina. Tem se vivido muito no plano da ilusão. Eu acho que é esse. Gente, esse conto é muito bom pra isso, meu Deus. Mas enfim, eu gosto muito de uma outra figura aqui no conto, que é a mulher que vende violetas. Ela sempre fica. Ela chega nas pessoas e fica: leva um raminho, leva um raminho, leva um raminho. E aí, aquele homem que, pronto, tá estressado porque não tá vendo o colega que via sempre, não pode mais viajar nos 300 passos. Porque imagina, eu sinto aqui no conto que talvez essa viagem dos 300 passos fosse a única coisa que fizesse esse rapaz habitar naquela cidade. Isso é muito metafórico, porque, principalmente para quem é imigrante, a gente realmente se apega a coisas muito específicas. Eu lembro que o mercadinho aqui da minha rua ficou fechado por uns meses para reforma e eu simplesmente não sabia como fazer compras. Porque eu tô tão habituada a entrar no mercado, a falar com as pessoas, a conhecer as pessoas, a levar bolo, a ganhar bolo, a, a bater papo, que depois quando eu fui em outro mercado e ninguém se conhecia e ninguém falava bom dia e ninguém perguntava da vida uma das outras, da filha que nasceu, da sobrinha, da gripe se melhorou. Eu fiquei extremamente incomodada. Eu percebi como as interações que a gente até acha que são supérfluas fazem a gente se sentir pertencente, fazem a gente viver aquilo, sabe? E eu acho que a gente leva isso para um extremo que nem percebe. Nós vamos sentindo que a gente perde o lugar na sociedade. Aí eu acho que é por isso que as redes sociais são um ponto de afirmação tão importante hoje em dia. Eu vejo meninas que pautam mesmo, que abdicam da vida completamente para viver para a internet. Eu não vou julgar jamais isso, eu acho que a internet é um espaço muito bom, que salvou milhares de pessoas, que salva milhares de pessoas, inclusive mudou a minha vida também. Mas eu fico muito preocupada quando isso é o mundo de ilusão, é o espetáculo, é a moça vendendo o raminho. Leva um raminho, leva um raminho, leva um raminho. E aí o cara até trata ela mal e aí depois ele repara, né? Poxa, ao menos eu preciso tratar as pessoas com agrado, como eu tratava aquele rapaz.
para que eu possa de novo ter a Rua dos 300 Passos. Mas quando eu olho para o mundo moderno, eu digo moderno, a gente sempre acha que está moderno, né? Mas não estamos, mas enfim. Quando eu olho para as questões das redes sociais, essas bolhas em que a gente tem vivido, eu percebo que o mundo da idealização, o mundo da ilusão é de novo, como no século XIX, a parte mais importante para a nossa sociedade, assim, a vida de aparências, a vida que tem uma certa contemplação hoje, claro que é diferente, toda repetição traz uma diferença, como já dizia Deleuze, mas ainda assim eu acho que a gente tem tentado compensar essas faltas de interação, essa nossa carência de viver ali dentro desse espaço, sabe? Então, eu acho que esse comportamento afeta a nossa autenticidade, faz com que a gente se sinta espectador da própria vida. Então, a gente fica esperando sempre na vida, agora, um momento, o auge, o momento em que a gente vai estar feliz, o momento em que a gente vai ter conquistado, o momento que a gente vai poder mostrar, o momento que a gente vai poder compartilhar. E aí fica insustentável numa vida que você tem tarefas ordinárias para fazer. Nós temos que cozinhar, nós temos que bater o ponto, nós temos que passar roupa, nós temos que varrer o chão. E tudo acaba se tornando uma espécie de problema, porque a gente tem se afastado do mundo real. Eu não sei explicar isso. Olha, a Agostina não me deixa boa da cabeça, não. Ao mesmo tempo, esse vendedor, ele passa dessa coisa do alegre, cheio de vida, para essa figura reclusa, triste, que acaba refletindo a dureza da vida das ruas também. Ele percebe, mas aqui também não tem tudo isso que eu imagino que pode me entregar. O amor, a contemplação, as pessoas também não conseguem me dar o fruto da vida. Então, ele acaba... Primeiro que eu acho interessante a figura do vendedor. Eu acho, porque ele faz parte de um mundo que ele não faz parte. É o fora do dentro, dentro do fora. Ele vive essa questão da condição ambígua mesmo. Então, por um lado, ele é marginal, ele não participa plenamente das estruturas formais aqui de poder ou de prestígio, vamos dizer assim, é um vendedor ambulante. Mas ele faz parte ele faz parte, não, ele depende, e pessoas dependem do círculo informal, que justamente o coloca à margem dessas normas dominantes. Então, eu acho que por ele conhecer o ritmo da cidade, por ele interagir diretamente com diferentes pessoas e estar enraizado nas dinâmicas concretas aí do espaço urbano mesmo, essa dupla posição dele de marginal, mais pertencente e importante nisso, permite ele ver que tudo que escapa a ele tanto está dentro quanto está fora. Gente, porque para e pensa. Para ele, as transições comerciais, vamos dizer assim, né, de vender um pente ou vender um alfinete, não é só um encontro humano, é uma oportunidade mesmo de conexão. Para ele é importante saber quem são os clientes, conhecer as pessoas, falar com elas. E ele questiona essa questão do como a gente se move, como a gente habita o mundo, de que forma a gente tem perdido a relação com o espaço. Ele é essa vitrine, né? Ele escancara pra gente que essa vida depressa tá, na verdade, nos consolando porque nós não sabemos mais viver. Então, quando eu falo assim, poxa, eu acho que ele transforma a repetição numa forma de existência, pelo olhar, pela troca, pela interação humana, eu acho que ele é o fora do dentro, porque ele realmente pertence à rua e faz as outras pessoas se sentirem pertencentes. Ele consegue observar todos os lados, vamos dizer assim, desde o passeio, desde a questão geográfica, desde os 300 passos até a reflexão filosófica do que ele faz ali, a observação do mundo das pessoas.
E esse homem que antes tinha sido ali o primeiro a admirar os manequins, as vitrines sendo reformada, a comentar sobre tudo que acontecia ali dentro, né? Esse homem agora se desprende do espaço. Ele não sustenta, porque não é um movimento único, não é um movimento unilateral. É preciso de uma comunidade, vamos dizer assim. É preciso viver sem o isolamento. Não é muito difícil a gente chegar nisso, né? Nós precisamos do outro, nós precisamos das pessoas. Então, quando a gente conclui a leitura, e nunca mais foi como antes, porque, particularmente, no modo como a gente tem vivido a vida, de maneira acelerada, mas esvaziada, sobretudo esvaziada no presente, acaba deixando a profundidade das nossas experiências frívolas. Então nunca mais vai ser como antes. Quando você repara que não é real, que paramos de se pertencer mutuamente, nunca mais vai ser igual. A Augustina faz a gente pensar, é obrigatório pensar durante a análise dos contos, né? Como a gente vai organizar a nossa presença no mundo depois disso. De verdade, eu não sei como a gente ficou tantos anos na pesquisa acadêmica completamente focados nos romances da Agostina, que são incríveis mesmo. Eu posso citar, eu amo Os Incuráveis, eu amo A Sibila, Vale Abraão, A Muralha, Sermão do Fogo é meu favorito, Prazer e Glória, O Manto, gosto muito de tudo. O Deuses de Barro, que eu tô terminando agora, que tô levando um baile do Deuses de Barro, mas, gente, como é atual, como é importante a gente repensar a nossa forma de organizar a vida, de organizar a cabeça, de organizar o que temos vivido, como temos vivido, e contra a maré disso é muito difícil, é como o vendedor ambulante, é como vender os raminhos ali, compra um raminho, porque nós acabamos submersos a esse esvaziamento, submersos a essa pressa, submersos às questões econômicas. Gente, nós vivemos acelerados por não sabermos viver. É isso. Eu acho que chegamos num ponto político, econômico, social, geográfico também, que a viver depressa é a forma como a gente tem lidado, nos consolado por não saber viver. E agora o que eu faço com isso? Fico olhando pro teto, né? E eu vou ter um congresso com esse conto e com outro conto que é Uma Vida Banal. Gente, a personagem, ela aluga um chalé com um noivo num lugar e aí ela pensa que esse lugar então vai ser a promessa da vida dela. Ela vai poder relaxar, ela vai poder ler, ela vai poder fazer tudo o que ela quer. E ela vai tendo pequenos episódios de déjà vu, olhando para quadros. E aí depois você vê que tem nada a ver com aquilo. Você se depara com a pessoa e você fica... Gente, juro pra vocês, que conto sensacional. E aí eu quero trabalhar com ele o cuidar na literatura, né? Essas estruturas mesmo da importância de sabermos olhar uns para os outros. Eu até defendo no artigo que se nós estamos pensando na profundidade das nossas experiências, então é preciso olhar para a Lala, por exemplo, né, como uma forma de resistência, porque a Lala é completamente deixada de lado diante do sofrimento, diante da opressão. É um conto que faz a gente entender a importância de enxergar o outro. E é sempre um lembrete, né? Porque viciados no nosso próprio ego, e eu me incluo nisso, quando a gente questionar muito, né? De não ser ajudado, de não ser visto. Mas quantas vezes a gente ajuda e quantas vezes a gente olha para o outro? Esse conto, nossa, ele faz eu perceber de maneira ética mesmo o papel no mundo, assim, o papel
como amiga, como familiar, como estudante, como pessoa. Enfim, é um exercício ético ler Agostina Bessa Luiz. Eu já trago para vocês outro conto, mas queria que, na verdade, a gente falasse sobre este vendedor ambulante e a perda de sentido, a perda dos porquês da vida. É lindo, lindo, lindo esse conto para mim é um dos melhores mesmo aqui da reunião, mas sabendo que é muito difícil interromper esses padrões, esses laços, porque nós somos moldados por essas interações, pelas relações, né? Então, enfim, quando sair o artigo eu posto para vocês darem uma olhada, mas amo essa frase: viver depressa é consolarmos-nos de não sabermos viver.